Estamos de volta com Bahia Meio-Dia. Vamos começar esta edição aqui trazendo uma boa notícia, uma notícia que nos traz esperança. A notícia da alta de um dos pacientes que estava internado num hospital particular com o coronavírus. É um paciente de 72 anos e é Andréa Silva quem vai trazer esta boa notícia e os detalhes para nós. Oi, Dedéa. Coletiva. Oi, Jéssica. Eu falo ao vivo aqui da porta do Hospital da Bahia, onde esse paciente ficou internado durante 14 dias. Estamos numa pequena coletiva com outros colegas jornalistas, por isso vamos começar todos aqui. Já podemos começar, né, colegas? Vamos conversar com a doutora que está aqui, olha, que é coordenadora do Serviço de Infectologia aqui do hospital, é a doutora Márcia Sampaio. Doutora Márcia, boa tarde. Esse paciente ficou quanto tempo aqui, doutora Márcia? Então, esse paciente ficou 14 dias internado aqui na nossa UTI, que foi preparada exclusivamente para o atendimento a pacientes com Covid. É um paciente que entrou aqui, faz parte do grupo de risco, ele? Doutora? Então, é um senhor de 72 anos, que é diabético, ele tem colesterol alto e chegou aqui no hospital com febre, com tosse, falta de ar. Nós vimos a gravidade. Ele era um paciente que vinha de uma viagem à Europa, esteve num cruzeiro, inclusive ele referia que nesse cruzeiro teve casos confirmados do coronavírus, lá na Europa, na Itália. E aí nós imediatamente suspeitamos do coronavírus, internamos ele nessa unidade de tratamento intensivo e ele respondeu satisfatoriamente. Quanto tempo depois desta viagem, doutora, ele apresentou os sintomas da doença? Em torno de 10 dias, esse paciente esteve para nós aqui. 10 dias depois começou a apresentar os sintomas. Essa evolução dele, como é que foi, doutora? Só o suporte mesmo? Que outras necessidades envolveram? Naquele momento ainda não estávamos usando a hidroxicloroquina, porque não havia uma recomendação clara em relação à utilização, e o que nós fizemos foi um tratamento suportivo. Por 2 momentos ele ficou muito instável do ponto de vista respiratório. Nós colocamos o oxigênio, ele respondeu de forma satisfatória e não precisou ser entubado, que para nós foi realmente uma alegria. Além disso, a gente manejou com muito cuidado a hidratação dele, os líquidos, para que ele não sobrecarregasse o pulmão dele e, com isso, piorasse a insuficiência respiratória, que motivaria a intubação traqueal. Ou seja, ele não precisou do respirador, Não né? precisou do respirador. Não é possível dizer que agora ele está completamente curado? Essa é uma entrevista com a doutora Márcia Sampaio, estamos numa coletiva. Infelizmente, e ela vai não temos essa agora informação. A gente pode dizer que ele está muito bem clinicamente, ele passou a fase crítica da doença, são 14 dias, né? Mas a cura microbiológica, que significa a eliminação completa do vírus, a gente não tem essa informação ainda, né? Além disso, a ciência ainda não sabe se uma pessoa que teve coronavírus pode ter uma nova infecção pelo coronavírus. Doutora Márcia. Os cuidados agora que vão ser precisados, né? Vão ser tomados. Doutora Márcia vai responder sobre os cuidados necessários agora com esse paciente. Isolamento, mas é um isolamento domiciliar, não é o isolamento social que nós estamos pensando, estamos vivendo agora. É o isolamento dentro de um quarto, com todas as suas coisas separadas, né? A comida vai a ele, os utensílios de cozinha, tudo para ele, para evitar uma possível contaminação dos outros Doutora, familiares. quanto tempo depois da entrada aqui no hospital ele precisou ser levado para a UTI? Ele já foi direto para a UTI. Era já chegou aqui e foi direto para a UTI? Mandar ele direto para a Isso UTI. por causa da gravidade, então, doutora? Exatamente. Ele era um paciente com falta de ar que a qualquer momento poderia ser entubado. Ele tem 72 anos? Ele tem 72. Ele chegou com tosse, Esse paciente, com ela está febre dizendo e que chegou falta aqui de ar. com tosse e usou era um a paciente unidade de terapia risco, intensiva uma vez durante que ele tinha 14 dias epidemiologia internado fortemente aqui. positiva e era idoso, diabético, portanto imunossupresso. Direto para a UTI. De que forma a equipe recebeu a carta que ele escreveu? Foi o paciente, inclusive, Jéssica, que escreveu uma carta, né? É uma carta muito emocionante. Falando sobre o tratamento, agradecendo todo o apoio dos médicos. E doutora Márcia vai falar sobre isso agora. Esse paciente, ele é um amor de pessoa, realmente, né? Todo esse período foi muito difícil para ele estar realmente em isolamento dentro do hospital. Ele ficou num quarto sozinho, usando uma máscara, não tinha celular, não tinha contato com sua família, porque a gente tinha que garantir realmente a segurança das pessoas que estavam à volta. Mas nós da equipe médica e da equipe de enfermagem, fisioterapia, todos nos revezávamos no cuidado com ele. Todos os dias ele foi visto, examinado, conversávamos um pouco com ele para dar essa tranquilidade, dávamos notícia da família, das pessoas que estavam ligando para saber dele, e todos os dias fazemos um boletim diário
diário para a família que não pode vir ao hospital para visitá-lo. Doutora, essa alta foi condicionada a um novo teste para confirmar se ele não tem mais... Nesse momento, o Ministério da Saúde não está recomendando, até pela escassez de teste mesmo. Mas é possível que seja em um outro momento orientado. Nos Estados Unidos, para você liberar um paciente como curado, ele tem que ter 2 swabs, que é esse exame que colhe da orofaringe e da nasofaringe, negativos, para a gente poder dizer que esse paciente está livre do coronavírus. Doutora, falando sobre a cura, ainda há muitas perguntas, há muitas... Os colegas aqui também perguntam sobre as dúvidas em relação à cura, né? Se esse tratamento... O que é feito para detectar essa cura, né? O que comprova que esse paciente está curado e por isso foi para casa. Ela responde sobre isso. Quando ele chegou, não havia essa recomendação de forma mais enfática da Sociedade Brasileira de Infectologia, do Ministério da Saúde. Então, nós não utilizamos, mas demos todo o tratamento suportivo para que ele passasse esse momento de possível falta de ar, com desconforto respiratório, insuficiência respiratória e talvez até necessidade de intubação. Doutora, já há uma... Remédios normais. Já há uma comprovação se um paciente como ele, que agora teve alta, se ele fica imunizado, ele pode não pegar mais o vírus ou ainda há uma dúvida? A ciência ainda não tem essa informação. A gente espera que sim, para que as pessoas que passem pelo coronavírus não tenham novamente, mas ainda não temos essa informação. Pois é, Jéssica. Então a gente vai agradecendo aqui a doutora Márcia Sampaio. Eu vou continuar aqui, Jéssica, para acompanhar tudo que ela vai dizer ainda ao longo dessa entrevista, mas é uma boa notícia de que esse paciente de 72 anos teve alta, mas tem um outro paciente internado aqui no hospital. Jéssica, com você. Obrigada, Andréa Silva. Então, ainda temos muitas incertezas. É um momento de incertezas e a gente vai trazendo para você as informações que a gente já tem de concretas, né? Os números dos confirmados, né? Quais são as medidas que estão sendo recomendadas por médicos, por cientistas, por pesquisadores, pela Organização Mundial da Saúde. E diante dessa incerteza de o paciente que já contraiu, se ele pode contrair de novo, já que não sabemos disso, mantenhamos aí o isolamento. Taíque, tem números para nós? Tenho números bons agora dessa vez, viu? Notícia boa para você que está em casa aí com sua família, acompanhando o Bahia Meio Dia. Já são 14 curados do novo coronavírus aqui na Bahia. 73 pessoas continuam infectadas e seguem em isolamento domiciliar, em um isolamento diferente, que a doutora acabou de dizer, num quarto, com talheres separados, roupa de cama, toalha, tudo separado. E 4 seguem internados. A gente está de olho nas atualizações e também nesses números da cura. Então, até daqui a pouquinho, Taíque Carvalho trazendo aí, acompanhando tudo e trazendo as informações para nós. A gente está monitorando o coronavírus e também outros problemas que a nossa população já enfrenta normalmente. Choveu forte hoje aqui em Salvador e houve algumas ocorrências, entre elas um deslizamento de terra ali na região de Valéria. Vamos para lá conversar com Nayá Braga, que está acompanhando essa situação. Oi, Nayá. Oi, Jéssica, volta a chover aqui no bairro de Valéria, né? Quando eu falei com você anteriormente, tinha estiado um pouco a chuva, voltou a chover e, como a gente conversou mais cedo, teve deslizamento de terra aqui que atingiu 2 casas. Uma dessas casas foi a casa do seu Josemar. Por sorte, ele não estava na hora, mas a filha e a esposa estavam no momento. O Alexandre, que é o morador da outra casa, que também a terra tomou conta, por sorte, também não estava em casa. A gente vai ouvir agora o depoimento desses 2 moradores que gravaram com a gente um pouco mais cedo. Vamos ouvir o que eles disseram. Minha filha ligou para mim. Aí eu atendi, ela estava em desespero chorando, que minha esposa estava passando mal. Aí a empresa pagou um Uber, o Uber me trouxe, aí tá desse jeito. A gente está vendo que o senhor está olhando sem acreditar ainda, né, seu Não estou José? acreditando, a ficha não caiu, infelizmente. Aí você plantar isso aí tudo e perder, mas a minha vitória é que minha esposa e minha filha estão vivas, o resto se constrói. Meu bem material, o bombeiro conseguiu tirar, que foi minha filha, tirou, abriu ali, tirou minha esposa e minha filha, o resto... Deus dá a vitória e se consegue tudo. Hoje eu saí para fazer os biscates e na hora que eu estava lá em cima, e ainda estava sem dormir, quase sem dormir, os vizinhos foram lá me chamar na hora da chuva. O senhor estava sem dormir com medo da lama, foi? Estava chovendo. Perdeu tudo? Perdeu tudo. O senhor morava sozinho? Morava só. Tem nada na casa agora? Não. E o senhor sabe onde é que vai ficar? Já conversou com você? Vou ter que ficar na casa de minha mãe, que mora aí perto, né? E agora, não é para refazer a vida, como é que vai ser? Tem que esperar ver o que pode fazer aí você, as pessoas aí.
A gente ouviu o depoimento desses moradores, né? O seu Josemar estava desolado, Jéssica. Ele passou muito tempo diante da casa, que é essa casa amarela que a gente está aqui próximo. E como eu te disse, estava chovendo novamente aqui e tem algumas situações além do deslizamento de terra. O esgoto, ele desce aqui dessa área. A gente estava com a equipe do Corpo de Bombeiros mais cedo, que veio, ajudou a retirar parte dos móveis e também retirar as moradoras que estavam na casa. A gente vê que esse esgoto continua descendo por aqui e é um terreno, Jéssica, muito íngreme, né? Muito irregular. E aqui mais próximo da casa a gente vê que tem muita lama. O que os moradores estavam reclamando para a gente, questionando, é que aquela encosta ali está com muita terra e que, segundo eles, terra retirada de outro lugar. Tem um pouco mais para o lado, vou pedir para o Clériston mostrar aqui um pouquinho, a terra está cedendo e que tem mais de perigoso é que tem moradores que estão do outro lado e que não querem sair de casa. A gente vai falar agora com o Sóstenes Macedo, que é o diretor da Defesa Civil, que já esteve aqui fazendo essa avaliação dessas casas. Qual a avaliação, qual o parecer da Defesa Civil, Sóstenes? Boa tarde, Jéssica. Nossas equipes já estão aqui no local, acompanhadas dos demais órgãos e secretarias do Sistema Municipal de Proteção e Defesa da Prefeitura Bairro, COELBA, Corpo de Bombeiros, para dar aqui os encaminhamentos necessários. Possivelmente vamos precisar da Força da Segurança, falamos agora com a Guarda Civil Municipal, para fazer a retirada das pessoas que ainda ficam nessas casas, nesses casebres, próximo a essa encosta que deslizou nesta manhã aqui em Valéria. Tivemos um acumulado de chuva muito elevado nessas últimas 72 horas, ainda nessa última noite, o que vai ocorrer durante todo esse período agora de Operação Chuva, março, abril, maio, junho, e tivemos essa informação de possível colocação de terra emprestada nesse talude. Isso vai ser averiguado pelas equipes da SEMPRE. Acabei de falar com o secretário Sérgio Guanabara, que já está encaminhando também aqui seus prepostos para fazer essa análise e tomar as providências cabíveis para que não venhamos a ter outros escorregamentos nessa região. Sóstenes, e para a gente encerrar, em relação aos moradores que estão nas casas ao fundo, né, que a gente não consegue mostrar agora, e que não estão querendo sair de casa. Todas essas vistorias estão sendo realizadas com apoio aqui constante da Prefeitura Bairro da região, da Secretaria das Prefeituras Bairros e também da SEDU. Então essas vistorias continuarão sendo realizadas. Aquelas que já estejam com cadastro sendo feitos aqui agora por nossas equipes já vão diretamente para a Secretaria de Promoção Social para sempre, para ser acolhidas pelos programas sociais do município, e as demais também passarão por esse mesmo tipo de avaliação técnica para aferir a segurança dessas edificações. Ok, obrigada, Sóstenes. Jéssica, a gente continua acompanhando aqui a situação dos moradores da Rua da Paz, aqui em Valéria. Contigo. Obrigada, Nayá. Obrigada, Sóstenes, pelas informações. Olha, já subiu para 104 o número de casos confirmados de coronavírus aqui na Bahia. Já está aí que vai trazer a atualização para a gente. Mas os moradores da Rua da Paz, aí em Valéria, agradeceram o trabalho dos bombeiros, né? Eles foram aplaudidos pelo atendimento, principalmente nesse período mais complicado. Olha os aplausos. A gente sabe que o momento é de isolamento, mas há alguns profissionais que precisam continuar com seu ofício, né? Os bombeiros são alguns desses profissionais, né? Profissionais de segurança, os profissionais da saúde, jornalistas, profissionais de limpeza. Então, as pessoas reconhecem esse trabalho que continua sendo realizado. E mais cedo, Nayá foi ver a situação dos moradores da Vila Sabiá, no bairro da Calçada. Olha só. Os dias estão sendo ainda mais difíceis para os moradores da rua Vila Sabiá, no bairro da Calçada. Com o risco do coronavírus, a orientação é ficar em casa. Mas olha só como estão as casas dessa rua com a chuva dos últimos dias. Mandando a gente estar em nossas casas. Como é que nós vamos estar, desde quando essas encostas estão em risco a desabar a qualquer momento sobre nossas casas? Dona Maria mora aqui há 40 anos, em uma casa com 6 pessoas. Sempre que chove, o medo de deslizamentos de terra reaparece e ela teme não ter para onde ir. Só terror, pânico, porque os moradores não dormem. Nós ficamos tomando conta de um ou outro, com medo de haver morte, porque corre muita terra, invade casas. A gente não dorme de vassoura, tirando casa, um ajudando o outro. Nós moramos aqui porque não temos lugar próprio, adequado para a pessoa ficar. Mas fazemos o quê? Não é para onde ir. A Laim também é moradora antiga do local. Na rua, há mais de 10 casas na mesma situação de risco. Todo ano é isso, desce chuva, desce terra, a gente fica aqui em pavor, ninguém dorme. Eu tenho vários pareceres aqui na minha mão, que eu já fui em vários órgãos da prefeitura, solicitando essa encosta. Já perdi meu tanquinho, já perdi minha estante.
Meu sofá que eu comprei em dezembro está todo acabado por baixo. E o pânico de não dormir. Eu tenho 61 anos, estou praticamente inválida, porque eu moro sozinha em Deus. Eu vivo sozinha aí dentro de casa. Então, quando está chovendo assim muito, que eu vejo muito forte, eu corro e vou para a porta da porta. Fico ali na porta, já esperando, porque se eu ver qualquer estalo, eu saio correndo. Essa é a casa de Dona Lindaura. A lama da encosta já tomou conta de todo o quintal dela. Agora, com a chuva, o medo é de perder não somente a casa, mas como a própria vida. Além do coronavírus, que tem mudado a rotina dos moradores daqui, com a chuva e o risco de deslizamentos, está cada vez mais difícil ficar dentro de casa. Na parte de cima da encosta, na rua Doutor Raimundo Mesquita, os moradores dividem a preocupação nos dias de chuva. Agentes da Limpurbe colocaram uma nova lona no local para tentar impedir mais deslizamentos de terra. Mesmo assim, seu Eliezer continua preocupado. Sempre é isso aqui, a gente vem, aí pede a lona, depois com 2, 3 meses faz o meu pedido e sempre isso aqui. É antigo há muitos anos mesmo. Quando chove, pior ainda. Realmente, na hora que chove aqui, a gente não consegue dormir. Os outros problemas não deixaram de existir por causa da pandemia, né? E esse período de outono é mais chuvoso, é um período mais crítico. Além da colocação das lonas que a gente viu na reportagem, a Codesal informou que está prevista uma vistoria técnica no local. Os moradores estão pedindo aí esse apoio e precisam dessa proteção. Quero me despedir das regiões, temporariamente, né? Das regiões sul, sudoeste de Feira de Santana, que vão ficar agora com a programação local. Já já a gente se encontra. Olá, boa tarde. A gente